Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, mais uma aula de matemática para as turmas do 7º ano. Eu já vou dar o recado agora para não esquecer, tá bom? Novidade nova, a partir de hoje vocês vão ter aí 3 aulas por dia, beleza? Então, 3 aulinhas, Bilidinho já tá, 3 aulas, certo? Por dia, beleza? Então, não se esquece, as aulas começam a partir deste horário, às 9, de 9 até 9h30. A primeira aula, de 9h30 às 10. A segunda aula e de 10 às 10h30, a terceira aula. Acertei, Bilidinho? Top de verdade. Então, pessoal, novidade aí para vocês, mais uma aulinha acrescentada aí na grade, para que vocês consigam aí estudar e aprender cada vez mais. Esse é o intuito da nossa escola digital, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje quem está nos acompanhando aqui é a professora Nádia. Já vou passar a palavrinha para ela aqui, para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam aí atentos, né? Porque 3 aulas de matemática é muito importante, não é isso? Então, vamos lá. Vamos aprender muito mais agora, com mais aulas, né? Então, mais tempo para a gente adquirir mais conhecimento. Vamos lá, Pedro. Isso mesmo, pessoal. Vamos aumentar aí, né? Uma aula por dia da semana. Então, vocês terão aí mais 5 aulas, né? E aí a gente vai ver aí, com certeza terá mais uma aula de matemática, mais uma aula aí de português, beleza? São as disciplinas aí. O pessoal das outras disciplinas fica tudo danado. Mas são as principais, Não vamos deixar de falar a verdade aqui, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando aí sobre unidades de medidas. Na aula passada, a gente falou aí de unidades de medidas de comprimento, beleza? E na aula de hoje a gente vai falar sobre volume e capacidade, belezinha? Então vamos lá. Como você sabe, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, tá bom? Se você está assistindo aí essa aula já pelo nosso aplicativo, show de bola, parabéns, já manda o teu bom dia aí no chat que a gente tá ligadinho aqui, vendo tudo, tá bom? Se você está assistindo, está acompanhando essa aula através da TV, vou convidar você para agora baixar o nosso aplicativo. Bilidinho já colocou aí 2 QR Codes que está aparecendo aí na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, vai abrir na câmera do seu celular. Muitos alunos dizem, oxe, Pedro, como é que eu vou fazer esse download utilizando esses QR Codes? É com a câmera do seu celular, tá bom? Você vai colocar aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, beleza? E aí você não, com o QR Code, você não precisa ir lá na sua loja de aplicativo, digitar Educa Recife, tá? Já vai direto, faz o download, lá depois que terminar, vai aparecer lá no aplicativo, ó, sou aluno, sou servidor. Você clica lá em sou aluno, vai pedir login e senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. E aí você vai entrar na plataforma, clica lá no 7º ano e já vai estar rolando a aula lá ao vivaço para você. E você tem a oportunidade de mandar aí o seu nome, a escola que você estuda no presencial, mandar as suas dúvidas, suas sugestões, dizer que está entendendo, dizer um ponto que não entendeu, certo? E a gente está ligado aqui no chat, que a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um de vocês. Mostra aí a interação em relação à nossa aula. Belezinha? Outro recadinho bastante importante é em relação ao nosso canal do YouTube, uma plataforma totalmente organizada aí pelo pessoal do TI. Tem uma playlist lá. Quando você clicar na playlist, vai aparecer todas as turmas, tá bom? Então, lá vai aparecer do EJA, vai aparecer dos anos iniciais, da educação infantil, dos anos finais, certo? E você vai encontrar lá
a playlist do 7º ano. Quando você clicar na playlist do 7º ano, vai aparecer todas as aulas por ordem cronológica, tá bom? Não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. E um negócio massa que já faz tempo em que acontece é que na descrição de cada vídeo, o pessoal do TI está colocando lá o tema da aula, tá bom? Então, se você quer procurar uma aula, já vai na descrição do vídeo que vai aparecer lá o assunto, tá bom? Se quiser fazer algum comentário no vídeo, faz também, que a gente tá ligado também nos comentários lá do YouTube, tá bom? Então os recados foram dados, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Educa Recife, não se esqueça também de baixar o nosso aplicativo. Se você já é inscrito e já tem o download do aplicativo, compartilhe aí com os amigos da sala, com os amigos da escola, para que a quantidade de alunos nessas plataformas aumente cada vez mais. Belezinha? Então, papel, caneta, lápis, borracha na mão, certo? Sente aí numa cadeirinha, olhe para a TV ou para o seu celular e vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre volume versus capacidade. Qual é a diferença e qual é a relação que existe entre essas duas unidades de medida, beleza? Então, ó, a gente tem aqui o seguinte, veja, eu tenho aqui um bloco retangular, tá? Um blocozinho retangular vermelhinho. Depois disso, ó, a gente viu que os sólidos geométricos, né, já estudamos sobre os sólidos geométricos, e esse sólido aí, ele é formado por 6 faces retangulares. Então a gente junta aí, faz a união de 6 retângulos e a gente tem aí a construção desse blocozinho aí retangular, certo? Esse bloco retangular, se a gente construir ao invés de 6 faces retangulares, essas 6 faces elas forem quadrangulares, ou seja, essas 6 faces forem quadrados, a gente tem aí um cubo, beleza? O cubo, ele também é um bloco retangular, certo? Sendo que aí as faces, elas são o quê? São quadradas, certo? A gente tem em um bloco ou em um poliedro, a gente tem 3 elementos principais. São eles os vértices, as faces e as arestas, tá? E em relação ao nosso bloco retangular, que a gente também chama popularmente de paralelepípedo, e é assim que aparece também em várias questões, tá bom? No paralelepípedo a gente tem aí, ó, 6 faces, que são as faces aí quadrangulares, certo? 8 vértices e temos também aí 12 arestas. Falamos aí desses elementos já em aulas passadas também, beleza? E para a gente calcular o volume de um bloco retangular, basta a gente multiplicar as 3 dimensões. Quais são as dimensões de um bloco retangular? A gente tem o comprimento, a largura e a altura. Se você observar, o cômodo da casa que você está agora assistindo essa aula, seja ele o seu quarto, seja ele a sala, a cozinha, o banheiro, tudo isso aí são formados por blocos retangulares, certo? Você tem aí, né, nesse cômodo da sua casa, o comprimento, a largura e você tem também a altura, beleza? Então, se você olhar aí ao seu redor, você vai verificar aí um blocozinho retangular, tá? Ah, Pedro, eu posso associar a geladeira da minha casa a um bloco retangular? Pode. Claro que vão ter aí geladeiras que tem uma curvazinha na frente, não é? Pode ter um design mais arrojado, mas se você analisar aí de forma crua, você tem também aí um bloco retangular, certo? A caixinha aí do leite que está na sua geladeira, certo? Também é um bloco retangular e pode notar que ele tem aí 3 dimensões. Então, se você multiplica o comprimento vezes a largura vezes a altura, você encontra o volume do bloco retangular, certo? E no cubo, Pedro, é a mesma coisa, sendo que lembre-se, no cubo a gente tem que todos os lados têm a mesma medida. Então, o comprimento tem a mesma medida da largura, que tem a mesma medida da altura. Então, vai ser o mesmo valor sendo multiplicado por ele mesmo o quê? 3 vezes, e aí você encontra o volume do cubo, certo? Então, a gente tem aqui, ó, vários objetos
que eu coloquei aqui para vocês, no formato de um bloco retangular, certo? Então, você pode aí escolher qualquer objeto dos que eu citei anteriormente, tá? E calcular o volume desses objetos, tá? Se você pegar aí, por exemplo, uma caixinha, certo? De leite, e eu quero calcular aí o volume, beleza? Então, você vai pegar uma reguinha e vai medir, ó. Opa, tem 6 centímetros de comprimento, tem 4 centímetros de largura e tem 10 centímetros de altura. Você multiplica todos esses valores e aí você encontra o seu quê? Volume, beleza? Então, quando você encontra esse volume ele está em uma unidade de medida, beleza? Por exemplo, quando a gente multiplicar aí essas medidas que eu acabei de citar para você, você vai encontrar o volume em centímetro cúbico, certo? Mas não é assim que vem lá na embalagem, tá? Na embalagem vai ter lá, tem 1 litro, 500 ml. Então é isso que eu vou mostrar para você hoje, a diferença entre volume e capacidade e a relação entre eles. Uma observação que eu coloquei aqui foi em relação à densidade desses objetos, tá? Eu peguei aqui, ó, uma mesma caixa de papelão, tá? Tem uma mesma caixa de papelão. Você concorda comigo que nessa mesma caixa de papelão, o volume que cabe ali dentro, ele é o mesmo, não é isso? Sendo que, se você coloca objetos diferentes, a quantidade que você vai ter desses objetos dentro dessa caixa vai ter um peso, tá? Diferente. Imagina aí que você vai encher a primeira caixa com algodão. Então, você vai colocar aí algodão dentro dessa caixa até a tampa, até ficar cheiona. Na outra, você vai colocar aí grãos de feijão. Você vai encher com grãos de feijão, até a tampa também. E no outro, você vai empilhar cadernos, tá? Você concorda comigo que quando você pega aí essas 3 caixas, tá? O peso de cada uma delas vão ser diferentes, mas o volume que está sendo ocupado, ele é o quê? O mesmo. Por quê? Porque as caixas elas são iguais. Então, o volume é igual, mas por conta do objeto que a gente está colocando dentro da caixa, vai ter um peso diferente, consequentemente, alterando também na sua densidade. Uma pegadinha, professora Nádia, que eu sempre caía na escola, era quando o professor perguntava: quem pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Aí a gente, 1 quilo de chumbo! Mas depois ele dizia, não, é o mesmo peso, né? Só que, para chegar no 1 quilo de algodão, meu amigo, vai precisar, né, de muito algodão. E para chegar num quilozinho de chumbo, eu acho que um negocinho do tamanho de uma bolinha, bem pequenininha, de uma esfera, já vai dar aí o quilo do chumbo. Então, o volume ocupado pelo algodão e pelo chumbo é diferente, mas o peso ele é o quê? Igual. Beleza? Então, eu coloquei um exemplinho aí, tá? Eu coloquei um bloco retangular para a gente calcular o volume desse bloco. Pode notar que o comprimento, largura e altura estão medidos aí, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu separei esse objeto aí em vários cubinhos de 1 centímetro de lado. Então, quantos cubinhos vão caber dentro desse bloco retangular? Então, se você multiplicar aí essas dimensões, 2 centímetros vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros, vai dar igual a 12 centímetros cúbicos, porque cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico de volume. Como tem 12 cubinhos ali, 12 centímetros cúbicos. Então, não precisa você contar quantos cubinhos tem. Basta você multiplicar aí todas as dimensões. E esse centímetro cúbico é a unidade de medida de volume, beleza? Então, quando você encontrar aí uma unidade de medida que esteja elevado ao cubo, né, com o expoentezinho ali 3, lembre-se que aquilo ali é uma unidade de medida de volume. A gente multiplicou as 3 dimensões e esse número aqui, 3 dimensões, é justamente por conta do expoente que fica ali 3, beleza? Então, nas medidas de volume, a gente tem aqui o seguinte, ó. A unidade padrão, assim como na unidade de medida de comprimento é o metro,
certo? Sendo que aqui a gente tem o metro cúbico, porque se trata de volume, beleza? São 3 dimensões. Aí a gente tem aqui, ó, os seus múltiplos e temos os seus submúltiplos, certo? Então, os múltiplos é o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Os seus submúltiplos são o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Pode notar que é a mesma coisa, galerinha, em relação aí à medida de comprimento, sendo que agora o expoente é 3, porque são 3 dimensões, então a gente tem que multiplicar eles, beleza? Por isso que fica aí o expoentezinho 3, certo? Então, ó, a gente tem aqui o decímetro cúbico, certo? E para você fazer essa transformação, basta você associar aquela mesma imagem lá da medida de comprimento. Da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar. Da direita para a esquerda, a gente vai fazer o quê? Dividir. Sendo que, agora, como o expoente é 3, em vez de a gente multiplicar ou dividir por 10, como fazíamos lá na medida de comprimento, aqui na medida de volume, a gente vai multiplicar ou dividir por 1000. Note que 1000 tem quantos zerinhos? 3, tá vendo? Tá tudo interligado. Então, se você vai transformar uma unidade de medida de volume, cada casa decimal aí, você vai multiplicar ou vai dividir por 1000, que são 3 zerinhos, certo? Então, vamos fazer aqui um exemplinho. Trouxe aqui uma piscina, tá? E quero saber qual é o volume dessa piscina, adotando que essa piscina ela tem um formato aí de um bloco retangular, certo? Então, eu tenho aí 126 centímetros de comprimento, 189 centímetros de largura e 42 centímetros de altura. Como é que eu faço para encontrar o volume, certo, dessa piscina? Basta eu multiplicar aí as 3 dimensões. Então, multiplicando aí as 3 dimensões, eu encontro este volume aí, ó, 1.188 centímetros cúbicos, certo? Mas imagina agora tu chegando aí em casa, arma tua piscina aí, certo? E diz, manhinha, ó, nessa piscina aqui, você tira as medidas, né? Nessa piscina aqui, cabe 1 milhão de centímetros cúbicos. Qualquer pessoa vai se assustar, né? Vai dizer, meu Deus, meu filho, é muita água, não vamos encher mais essa piscina, porque está gastando muita água. Então, você precisa entender como é que faz essa transformação, tá? Da unidade de medida de volume para a unidade de medida de capacidade, que é o que a gente conhece, certo? Então, como é que eu faço para medir esse 1.188 centímetros cúbicos para litros, que é a unidade de medida que a gente conhece, certo? Para isso, você tem que entender aí as medidas de capacidade. Pô, Billy, eu tô amando minhas figurinhas. O que é que tu tá achando, Billy? Não tá gostando, Billy? Tá legal, pô. O cabelo, né? Mas aqui é uma perspectiva, entendeu? De melhora. A gente vai sempre torcendo. Então vamos lá, galera, para as medidas de capacidade. Nas medidas de capacidade, a unidade padrão é o litro, certo? Então o litro é a unidade de medida padrão das medidas de capacidade. E aqui do mesmo jeito, a gente tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Pode notar que o sufixo, certo? Ele muda, mas o prefixo ele é o mesmo, certo? Então, o prefixo é o nomezinho que vem antes, tá? Então, lembra lá que na medida de comprimento a gente tinha o decâmetro, agora a gente tem o quê? O decalitro. A gente tinha o hectômetro, agora a gente tem o quê? O hectolitro. É a mesma coisa. Tira o nome metro e coloca o nome litro. Então, aqui eu tenho quilolitro. Pode notar que essas medidas aqui a gente mal utiliza, né? Quando a gente vem aqui para os submúltiplos, a gente tem o decilitro, que também não utilizamos muito, né? A gente tem o centilitro, que também não utilizamos muito, e temos o mililitro, que aí sim a gente utiliza bastante. Então, das unidades de medida de capacidade, o litro e o mililitro é o que a gente mais utiliza, certo? Nas medidas de volume, que é o metro cúbico, o centímetro cúbico, a gente nem utiliza muito, né? Quase nada.
o que a gente utiliza mais é o metro cúbico, beleza? Então, a gente precisa transformar lá, ó, de centímetro cúbico para litros, de metro cúbico para litros ou para ml. Então, qual é a relação que existe entre as medidas de volume e as medidas de capacidade? É o que a gente vai ver agora, tá bom? Como a gente tem aqui as unidades de capacidade, o expoente, quando não tem nada aqui, é 1, né, galera? Então, se o expoente aí é 1, para você fazer a transformação, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, você vai multiplicar ou vai dividir por 10, por conta aí do expoente da unidade de medida, beleza? Então, ó, para a gente fazer a conversão dessas medidas, a gente pode utilizar essa tabelinha aí, certo? Sem problema nenhum. Agora, observe o seguinte, esse exemplinho que eu trouxe aqui para você, ó. Quantos copos de 200 ml, ou seja, 200 mililitros, conseguimos encher com 1 litro de suco? Então, qual é a relação que existe aí entre ml e entre litros? Você pode resolver a questão assim, ó. Você pode efetuar a transformação aí de 1 litro para ml, porque lá no copo não tem 200 ml, certo? Então, tu tá aqui, ó. Tu tá aqui em 1 litro e quer ir para ml. Então, quantas casas decimais você vai ter que andar? Vai ter que andar 1, 2, 3. Para cada casinha dessa, você vai multiplicar por 10. Como são 3, você vai terminar multiplicando por 1000. Então, 1 litro corresponde a 1000 ml. Ah, Pedro, então quer dizer que 2 litros corresponde a 2000? Isso, e assim por diante. E agora eu tenho 1000 ml, que é 1 litro de suco, para dividir em copos de 200 ml. Então, se eu divido 1000 dividido aí por 200 ml, eu vou encontrar 5 copinhos, certo? Então, 5 copinhos são necessários aí para corresponder a 1 litro. É a mesma coisa de uma festinha de aniversário, né? Quando você pega um refrigerante lá de 2 litros e os copinhos lá de 200 ml, vai dar para você encher aí 10 copos, beleza? Então, voltando aí para o exemplo da piscina, a gente viu aí que o seu volume é aproximadamente 1 milhão de centímetros cúbicos, tá? E para você transformar, tire print dessa tela aí, viu? Para você transformar a unidade de medida de volume para a unidade de medida de capacidade, essa é a relação que está aí, certo? Se você pega um cubo de lado 1 decímetro, certo? Lembra que 1 decímetro corresponde a 10 centímetros, né? De ladinho ali 10 centímetros, e enche ele de água, isso corresponde a 1 litro de água. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, se eu tenho uma medida de unidade lá, de volume, correspondente a centímetro cúbico, se eu transformo de centímetro cúbico para decímetro cúbico, automaticamente eu estou transformando para quê? Para litros. Esse é o X da questão, certo? Então, se eu pego aí o cubinho de 1 decímetro de lado e encho ele de água, vai caber aí 1 litro, beleza? Então, ó, é só pegar esse volumezinho aí e transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, ó, centímetro cúbico está aqui e eu quero ir para decímetro. Então, da direita para a esquerda, eu vou dividir, ó, por quanto? Por 1000. Então, é só pegar aí esse 1.188 centímetros cúbicos e dividir por 1000. Tá vendo para onde a vírgula foi? Então, eu tenho aí agora 1000,188 decímetros cúbicos, que corresponde a quê? A litros. Então, de 1 milhão de centímetros cúbicos, a gente já foi aí para 1000 litros. Agora, sua mãe pode ficar um pouquinho feliz, né? E dizer que dá para encher aí a piscina. Belezinha? Então, não esqueça aí dessa transformação de unidade de medida. Se está em volume, dê um jeito de transformar para decímetro cúbico. Porque quando você transforma para decímetro cúbico, automaticamente você vai estar transformando para litros. Beleza? Íamos para mais um exemplo, mas estouramos aqui o nosso horário,
certo? Então, vou passar a palavrinha para a Nádia aqui, só para ela dizer tchau, tá Tchau, bom? tchau. Tchau, pessoal. Um abração para vocês. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Fui!